Boa noite a todos. Queria agradecer ao Centro de Estudos Psicanalíticos por esta oportunidade de estar hoje com vocês e poder interactuar nesta época difícil, onde a gente não pode se encontrar, mas pelo menos a gente está na tela. A gente vai falar hoje do processo da migração e os efeitos nos vínculos. Eu queria passar um pequeno anúncio, que é que eu escrevi um livro justamente contando a história de meu exílio. E eu peguei algumas frases desse livro e pus no texto que eu vou ler agora para vocês. Então, eu acho importante a gente falar sobre o estrangeiro por o grau de sofrimento que esta situação provoca e também porque cada vez são mais pessoas que se somam à legião de estrangeiros no mundo. Eu gostaria de começar com a palavra partir. O significado dessa palavra é dividir em dois ou mais partes. Podemos inferir que a pessoa que escolhe deixar seu país, em um certo sentido, inclui partir-se. Os sinônimos da palavra partir é quebrar, fragmentar, rasgar. Imagino que essa diversidade de palavras possa ser aplicada às diferentes formas de adaptação. Por que a condição de ser estrangeiro é tão dolorosa? Marcelo Viñar, um psicanalista uruguaio, dá uma resposta em seu livro Exílio e Tortura, ao se referir a uma carta que um amigo havia mandado na época que ele estava exilado. E o amigo falava: fico feliz porque vejo que você está tendo raízes nesse lugar. Marcelo esclarece: as raízes designam aquilo que une um ser vivo à sua fonte, aos elementos básicos que são transformados para constituir sua matéria-prima. O que ocorre no processo de exílio é a dor de estar separado de suas raízes e distante dos membros familiares. O homem é construído sobre seus projetos e ilusões. Este jogo entre a ilusão e os projetos é tecido com as pessoas da convivência. O exílio aborta e destrói isso para retomá-lo na estranheza do não familiar. Daí sua dimensão traumática. A migração é um processo que podemos definir como inacabado. Nunca termina. O imigrante passa por diferentes estados em sua possível assimilação, já que há sinais que o identifica e nunca se apagam, como, por exemplo, o sotaque da gente, que está referido à língua materna e que se mantém até o fim dos dias. Podemos identificar diferentes momentos do processo da migração. O primeiro seria a decisão de sair. Aqui temos que diferenciar o motivo da partida. É muito diferente uma pessoa que deixa seu país por uma perseguição política ou religiosa e o que sai em busca de melhores condições de vida. O primeiro, o exilado, pode ter uma boa situação de trabalho que conquistou durante muitos anos de esforço. O segundo, o imigrante, pelo contrário, se sente mal instalado em seu próprio país e vai em busca da terra prometida.
Ambos, no entanto, perdem seu espaço no mundo conhecido e familiar e partem para o estranho e desconhecido. Eu digo no meu livro, a bomba no escritório de Daniel, meu marido, foi a prova contundente do que minha percepção já acusava. Não havia dúvidas de que deveríamos sair, mas para onde? O planeta se transformou então em uma esfera nebulosa e inóspita. A partida em si será muito diferente dependendo dos meios do transporte escolhidos. Se pensamos na maneira como se fazia no passado, que se faziam travessias de barco, onde as viagens duravam muitos dias ou até meses, essa possibilidade de estar muito tempo no barco fazia com que as pessoas tivessem uma possibilidade de se fazer amigos com as pessoas que eram de sua mesma cidade, seu mesmo país e estavam com o mesmo sofrimento. Quando se viaja em avião, como foi meu caso, esse espaço de acomodação e convivência não existe. Naquela época, eu estava despojada de todo o que tinha construído até esse momento. Despojada de minha própria vida, de meus pertences, assim, sem pele e em carne viva. Corte profundo, que era impossível de curar, foi estabelecido naquela jornada. 2.000 quilômetros separavam o passado usurpado e o futuro incerto. León y Rebecca Greenberg, dos psicanalistas argentinos, dicen en su libro Migración y Exilio: a migração pode reviver a situação triangular edípica entre os dois países, como se, simbolicamente, representassem os dois pais, com os quais a ambivalência e o conflito de fidelidade ressurgem. O imigrante tem condições de poder fazer uma certa despedida, luto antes de partir. O exilado não tem a mesma chance. A diferença fundamental é que o imigrante deixa sua terra movido por uma esperança, atraído pela possibilidade de outro lugar. O exilado é movido pelo terror que o empurra para fora de sua terra. Ele é empurrado por seu passado, não é atraído pelo futuro. Por essa razão, o exilio y o exilado reluta en establecer una relación definitiva con o presente y permanece preso por más tiempo a su país de origen. En algún momento, él tendrá que ser forzado a enfrentar la situación y abrir mão de seu ilusorio proyecto de retorno. O exilado mantém seus olhos no passado, incapaz de se jogar no futuro. Não é incomum que conflito de alianças seja estabelecido, como se os laços criados na nova pátria fossem uma traição a seu país de origem. Esta fase, se não for superada, pode levar a quadro de melancolia. Greenberg também fala de estados confusos que podem surgir contra a ansiedade persecutória diante do desconhecido. Quando se pretende transformar o desconhecido em algo familiar, por exemplo, quando se anda pelas ruas da nova cidade e se compara com as da cidade natal, como se fossem caminhos já conhecidos. Também se acredita encontrar rostros conhecidos nos transeuntes desconhecidos. Esta situação foi verificada por mim e eu falo assim:
Segunda-feira, 23 de outubro de 1976. Finalmente estávamos em São Paulo e tínhamos que começar a vida. Mas como? Eu não conhecia ninguém em Brasil. Ninguém podia me reconhecer. Eu não tinha identidade pessoal nem profissional. Eu era psicanalista, sim, mas eu tinha deixado de ser. Nenhuma atividade podia confirmar minha profissão. Eu estava um dia caminhando por Avenida Paulista e, de repente, ao longe, me parecia ver um rosto familiar. Pura ilusão. Fantasia que apontavam para essa minha necessidade de reconhecer e ser reconhecida. Eu queria falar agora, muito sinteticamente, de duas famílias que eu atendi faz séculos, mas essas famílias que ficam muito na mente da gente. A uma família eu intitulei a família congelada. Por quê? Esta família veio encaminhada por a pediatra que estava atendendo a Laura, uma menina de 6 anos, que embora fosse normal e tivesse uma motricidade normal, ela tinha episódios onde caía frequentemente, caía da escada, caía dos brinquedos quando era levada na pracinha, se cortava com muita facilidade. E a pediatra, com bom critério, pensou que aqui tinha um problema psicológico e encaminhou eles para mim. Na primeira entrevista, os pais falam que em 3 dias eles decidiram sair da Argentina, que não falaram nada para ninguém. Não falaram para Laura por temor de que ela se preocupasse. Não falaram nada para a avó da menina, que era uma pessoa que estava permanentemente com ela. Então, quando eu faço a primeira entrevista, a Laura me encara e fala: eu não sei por que eu estou aqui. Por que não volto para minha casa? Por que meus pais não convidam a minha avó para que me venha a visitar? Eu chamei esta família de família congelada porque os pais da Laura faziam uma leitura errada do que estava acontecendo na Argentina. Eles pensavam que em 1 ou 2 meses eles conseguiam voltar. E apesar de que eles estavam quase ficando sem dinheiro, não procuravam nenhum trabalho, não mandavam a Laura na escola e não deixavam que a Laura brincasse com as crianças do prédio, porque eles tinham medo de que a Laura confundisse depois o português com o espanhol. Então, realmente, esta família estava totalmente limitada, totalmente congelada. Por isso, eu apelidei desse nome. Agora vou falar da segunda família, que eu intitulei a família transgressora. É uma mãe que vinha com 3 filhas. A queixa era que a filha mais velha, Lucia, estava muito respondona, não aceitava limites, estava muito agressiva com sua mãe e brigava também bastante com suas 2 irmãs. Eu vou contar uma pequena história de que acontecia com Maria, a mãe desta família, e sua irmã, Andreia, que era assim. A Maria era, segundo ela, um pouco mais feinha que sua irmã Andreia, mas ela era muito estudiosa e aplicada.
A Andreia era muito ligada com a moda, gostava muito de namorar. A Maria casou com um militante e teve 3 filhos. Andreia casou com um empresário brasileiro e veio a morar no Brasil. Na época da repressão, o marido militante da Maria foi preso e desapareceu. Andreia tinha medo de que podia acontecer com suas sobrinhas e com sua própria irmã. Então, convidou a todas a vir a morar na casa dela no Brasil. Em uma entrevista, a filha mais velha, a Lucia, fala assim: agora que vocês cresceram, quero contar um segredo que guardei por muitos anos. Quando íamos na casa da praia da nossa tia Andreia, lembram? Nossa mãe falava para vocês que eram pequenas: vão ao pomar a pegar laranjas e depois vão ao jardim a pegar flores. E para mim falava que eu tinha que ficar na porta da casa vendo se a tia Andreia voltava, porque nossa mãe ficava transando com seu cunhado no banheiro. Eu nunca vou me perdoar porque eu não denunciei essa situação. A mãe fala: eu não vou aqui me defender. E Lucia diz: você não tem justificativa. Você não vai se defender porque não tem defesa. Aqui acabou minha fala. Dice tua palavra. Puxa, Magdalena, que forte. Bom, vamos compartilhar. Bom, boa noite, primeiro. É bom ver, ainda que seja pelo Zoom, mas alguns rostos conhecidos. Agradeço muito aos que estão aí nos escutando. E queria falar um pouco, minha fala vai ser em torno ao que tem a ver com a clínica com migrantes, mas vou me focar nas inquietudes sobre a língua. Eu atendo nas 3 línguas que eu falo fluentemente, então tenho muitos pacientes que atendo em espanhol, em português ou em inglês. Então vocês vão ver que às vezes eu acho que mais que psicanalista me transformo em uma pessoa que conta contos, histórias, e também tenho dado aulas para alunos que trabalham com pessoas de vários lugares, então tenho histórias ao respeito. E sempre me interessou muito o que tem a ver com a língua. Quando as pessoas utilizam que língua para se expressar. Vou começar minha fala com algumas definições sobre migração, que é parte também do meu trabalho de doutorado sobre a interculturalidade. Milton Santos, um geógrafo brasileiro, fala que as migrações agridem o indivíduo, roubando-lhe parte do ser, obrigando a uma nova e dura adaptação em seu novo lugar. Ele fala de palavras que ficam muito fortes e importantes, como desterritorialização, e outra palavra que significa alienação, estranhamento e desculturalização. Seguindo um pouco a linha que Magdalena trazia, tem a ver com as perdas tanto do território conhecido como da cultura e, por conseguinte, de sensações de estranhamento e alienação a nível psíquico. Vamos ir vendo como e aí seria importante fazer essa diferença que Magdalena também fez entre o migrante e o exiliado ou o refugiado, que uns têm opções e outros não. É diferente migrar por opção que migrar de forma forçosa. Então,
Outros autores, como Rosa Carinato e Berta, vão tentando fazer definições que falem do desenraizamento, aquilo que é cortado da terra de origem para ser colocado em um outro lugar. Essa situação de migração geralmente coloca os sujeitos em uma situação de desamparo, daquele desamparo que remete ao desamparo inicial do recém-nascido, no sentido de não ter essa localização. E o que psiquicamente implica com a possibilidade de se localizar no território onde a gente habita, construindo aqueles territórios familiares e não familiares. Esse sentimento de estranheza remete a um Heimlich freudiano. Como Freud falava, aquilo não familiar se estrutura do lado do familiar e ficam juntos, um do outro, mas gerando essa sensação de estranhamento. Podemos ver como a migração gera efeitos na posição subjetiva do sujeito, política e do laço social. Uma das situações importantes é que, frente à migração, se rompe o que tem a ver com esse laço social. O laço social nos instaura dentro de um conjunto e que implicam valores que vão além do sujeito e também estruturam psiquismo. Eu trabalho na psicanálise as configurações vinculares, no qual os autores falam do espaço transsubjetivo, como aquele espaço que dá um espaço para a cultura e para o social, e os sujeitos fazem parte desse social da mesma forma que, como começa essa palestra hoje, estamos todos trabalhando em casa, sem poder nos ver, e isso nos atravessa como sujeitos e também nos estrutura, além e aquém da subjetividade de cada um de nós. Agora, o que gera a migração é um processo que tem que ir se constituindo para constituir esse lugar de sujeito migrante e também para se constituir com seu desejo subjetivo. Tem alguma parte de cada sujeito que tem que ir construindo essa migração dentro dele. E vou tomar umas palavras de Asum que eles trazem para dizer que Asum diz que uma transmissão lograda oferece a quem a recebe um espaço de liberdade e uma base que lhe permite abandonar o passado para melhor reencontrá-lo. Quando estamos falando da migração, estamos falando de um trabalho que, como a Magdalena falou, é perpétuo, é por sempre. Um trabalho de ida e volta. Um trabalho que vai até o passado para poder elaborar esse passado ao fim de abandonar, de certa forma, esse passado, apesar que o sujeito mantém isso nas identificações, para poder se abrir a um novo futuro ou a um novo presente que implica o país que está acolhendo o migrante. Quando pensamos em migrar, tem um conceito que eu fui constituindo que chamei de identidade intercultural. O migrante vai constituindo dentro de si essa identidade intercultural, na qual ele vai fazendo escolhas. Escolhas a partir da cultura do país de origem e escolha a partir do país que o recebe. Então, essa identidade se constitui como se fosse uma colcha de retalhos, um monte de identificações escolhidas, da mesma forma que pode escolher também deixar por fora outras identificações. O migrante internamente tem que fazer um eterno movimento de pêndulo, esse pêndulo que vai da cultura de origem à cultura de país de acolhida, para ir fazendo um processo interno que o permita reconhecer e elaborar o luto pela perda da cultura de origem para poder dar espaço para a nova cultura e a nova língua. Estamos falando do que Freud falava, o movimento do Fordá, quando ele descreve esse processo que internamente o neto dele tem que fazer para elaborar a separação ao respeito da mãe e que ele vai brincando com esse carretel que está e não está. Esse é um movimento que o sujeito tem que ir fazendo também a partir da cultura e da língua.
poder se submeter ao luto de abandonar a língua materna para poder se abrir a aprender uma outra língua. Por isso também temos visto sujeitos que oferecem uma grande resistência a aprender a nova língua da cultura. E sujeitos que vivem a vida deles como se fossem um gueto fechado com aqueles que só falam a língua deles para não se inserir na nova cultura, como uma forma de resistência. Então, essa migração e essa identidade vão constituindo uma criação peculiar e subjetiva, que cada sujeito vai constituindo para si mesmo. Quando falamos da língua estrangeira, Caterina Coltai, psicanalista húngaro-brasileira, ou brasileira-húngara, não sei, diz que os sujeitos, ao falar na língua materna, a reconhecem como um território, o que explica por que os migrantes mencionam rupturas e travessias, de passagem do Heimlich, a língua perdida, para um Heimlich, esses outros lugares ainda estrangeiros. Então, aí vemos como aquela língua também remete ao território, aquele território perdido. E só a possibilidade de fazer essa perda permite ao sujeito ir se adaptando à nova língua. Eu lembro de uma paciente que ela vinha para o consultório porque ela estava muito resistente a morar em São Paulo e só vinha para xingar o Brasil, a cidade de São Paulo, falava todos os palavrões que ela podia, ela falava espanhol igual que eu, e era uma resistência muito forte a estar nessa cidade. Mas depois, uma vez, falou para mim ao longo do atendimento, mas sabe que tem uma palavra que eu acho muito bonita e soa muito bonita, e é a palavra saudades. Então, achei bem bonito, porque saudades é uma palavra difícil de traduzir para o espanhol. Então, aquele processo era através da saudade que ela também vivia. E a possibilidade de xingar e falar tudo o que ela mal queria dessa cidade, na qual sentia que foi arrastada a vir para aqui sem ter uma escolha própria. Então, isso que estamos falando é um trabalho psíquico que o sujeito migrante tem que fazer para se apropriar de sua própria migração e da língua. E essa apropriação é muito individual e peculiar de cada um dos sujeitos, como vão elaborando essa situação. Então, voltamos a esse movimento de pêndulo, que implica um movimento de abandono que habilita a conquista de um novo universo. Mas só na medida que possa se abandonar e que podem ser ganhos esses novos universos para serem pensados. Então, uma das questões que é muito importante que o migrante precisa é essa necessidade de pertencer ao social. Mas a pertença ao social impõe uma certa cota de violência. É como aquela violência que implica uma ruptura e como é o preço que o migrante tem que pagar para ocupar um lugar no seu novo país. Só através desse processo e de viver essa sensação de ruptura é que ele vai poder se colocar no novo país. Tem umas palavras que eu acho bem bonitas para ir pensando e que são, pelo qual poderíamos pensar que a língua não é um Google Translator, e sim uma inserção na cultura. A palavra estrangeiro em inglês é foreigner e em francês é étranger. E essa palavra em francês significa estrangeiro, mas também significa raro e bizarro. Então aí vemos todo isso que tem a ver com aquela rejeição que o estrangeiro tem por ser diferente e a necessidade que os iguais precisam de excluir alguém para se constituir como tais. E Kelly Lane fala que ser um estrangeiro significa não ser como os outros. E eu acho que o migrante vai ter que sentir que sempre vai não ser como os outros. Porque, tal como dizia Magdalena, os do país da terra natal vão sentir que nós traímos eles, mas tem autores que falam que só nós vemos as mudanças que tem nesses países porque não estamos morando aí todos os dias. Então,
esses autores que estou trazendo, é uma experiência bem interessante que queria contar. Ai, espera que estou tentando tirar, porque não consigo ler. Eles são psicanalistas que saem e que têm que ser exiliados. Desculpa. E que eles se encontram no mesmo consultório e começam a trabalhar juntos para poder pensar toda essa situação da migração e da língua. Não consigo ler. Ok. E John Clare fala, diz que as velhas dores podem ser experimentadas de maneira diferente em outra cultura e expressada de forma renovada na língua daquela cultura. Talvez o levantamento das inibições sucede quando é possível escapar da sensibilidade materna. Tem autores que mencionam que só na língua materna os sujeitos podem se expressar. E tem outros autores que falam da riqueza, da possibilidade de escolher uma segunda língua e como essa segunda língua pode operar como um intermediário para esse sujeito poder afiançar o trabalho dele, a possibilidade de expressar e aumentar a possibilidade de sentir outras coisas. Pelo qual estamos pensando em uma migração que não implique somente ao luto e à perda, e sim os ganhos e as possibilidades de abrir esse escopo maior dos sujeitos. Eu sempre lembro de um paciente belga que ele escolheu ser atendido em português. Português era a segunda língua para mim e para ele. E ele sempre falava que ele se sentia muito à vontade porque somente podia falar mal dos pais dele porque estava falando numa outra língua. Ele dizia que em francês ele não poderia dizer isso dos pais dele. Então, sempre lembro dessa frase como uma possibilidade de pensar o afastamento dessa sensibilidade materna, e o afastamento do superego que se constitui na primeira língua como um superego mais rígido e duro, é aquele que às vezes possibilita na língua do país de migração dizer coisas que não se permitiria em outra língua. Então, a língua estrangeira permite ao migrante dizer aquilo que em sua língua materna seria intolerável. Então, estamos falando de um novo universo, também da possibilidade de criar formatos para pensar isso de uma forma diferente. Quando falamos de diversas culturas, também estamos falando de alguma coisa que se rompe em uma cultura e em outra. E eu lembro um paciente inglês que ele sempre falava para mim, por favor, me explica por que os brasileiros sempre faltam ao respeito comigo. Eu marco uma reunião às 10. Eles chegam 10h10. 10h10 vão pegar uma água, um café e começam a conversar sobre a vida deles e a reunião só começa às 10h20. E aí eu fui explicando como para a cultura brasileira era muito importante o social. Por isso é tão doloroso também para nós latinos estar afastados através do Zoom. E que a possibilidade de trabalho só se inseria dentro dessa cultura. E a possibilidade que ele tivesse de romper com essa cultura de origem dele para poder pensar em uma nova cultura e não somente buscar seu próprio país em um outro lugar. Então, quando falamos dessa nova língua, estamos falando da perda do laço com a cultura de origem. Muitas vezes isso leva ao que alguns autores chamam de um choque cultural. Aquela dificuldade de aceitar e perceber essa outra cultura. Também lembro uma família peruana que eles falavam que eles se sentiam muito à vontade aqui no Brasil, porque entre eles falavam rapidinho em espanhol e ninguém podia entender eles. Mas quando chegavam no Peru, eles ficavam muito surpresos de perceber que as pessoas entendiam o que eles estavam falando. Como se nunca tivessem percebido que tinham mudado de contexto cultural e levassem com eles isso que eles
tinham vivido ou que viviam cotidianamente aqui no Brasil. Então, para poder falar a língua do outro país, falamos de um processo de apropriação dessa língua. Tem autores que falam, como Ancier, que essa língua materna oferece essa membrana protetora imaginária, como uma segunda pele, essa segunda pele que protege para poder se remitir ao materno. Lembro uma outra pessoa que falava que ela nunca migraria para um país no qual não conseguisse cantar as canções de ninar para os filhos dela que soassem para os ouvidos. Então, podemos pensar, por um lado, a língua estrangeira como esse espaço transicional de mútua criação com outros, ou como um lugar de resistência a aprender essa língua estrangeira. Dentro das dificuldades que traz aprender uma segunda ou terceira língua, temos o conceito dos mal-entendidos e essas incompreensões vinculares, para o qual gostaria de contar uma curtinha vinheta. Trata-se de um casal, ele era argentino e ela era brasileira. Eles eram o casal que era o segundo matrimônio deles, e ele tinha uma filha que habitualmente vinha para a casa deles sem pedir permissão ou sem avisar que ela estava chegando. E nesse momento eles têm uma discussão muito grande e a esposa diz: mas eu sou a dona de casa aqui, ela tem que me avisar que ela está vindo. Eu acho uma falta de respeito entrar como se fosse a casa dela. Nesse momento, o esposo argentino fez uma tradução literal, como se fosse o Google Translator. E vou explicar. Em espanhol, dona de casa significa que os papéis e legalmente essa casa pertence a ela. E não conseguiu traduzir o que significa de verdade em espanhol, que se diz ama de casa, que é aquela que chefia a casa como tal. E ele sentiu que ela estava falando que por ser dona e proprietária, a filha dele tinha que respeitar ela. E esse grande mal-entendido gera um grande desconforto e uma mágoa quando parecem estar acusando-se de coisas que não estavam se acusando. Bom, para terminar, eu acho que sempre os escritores e os artistas falam muito mais que todas as teorias que podemos nos colocar, e vou trazer umas palavras de uma escritora argentina, mas que mora na França. Bom, pulamos por isso. Eu percebia as coisas de forma diferente. Eu estava com medo da nova língua e desconfio que é por isso que escrevi poemas mais curtos. As palavras estavam longe, a desorientação me era útil. Eu amo Buenos Aires, sinto falta do carinho das pessoas, mas meu trabalho é realizado em Paris. Eu pertenço ao ausente. Ser estrangeiro, agora, eu também sou em todos os lugares. De certa forma, me torna mais livre. A não integração é uma liberdade. Eu não me sinto integrada a lugar nenhum. Ser um estrangeiro é também uma forma de ser livre. Bom, agora é Cláudio. Espera um pouquinho. Deixa eu compartilhar. Eduardo, você pode fazer isso por mim? Aí. Espera. Já fez? Pronto, já fiz. Ok. Eu agradeço aí, né, Lisete Weisman, pelo convite, né, de um educador, um profissional da área da educação, para vir conversar também com um grupo de psicanálise, né? Eu acho que é interessante essa troca, né, essa experiência diferente, porque nós lidamos, na verdade, com a mesma experiência, né? Vocês trabalham com migrantes, trabalham com refugiados, e nós também, né? Dentro de uma outra perspectiva, que é a perspectiva da educação. Então, para essa conversa, eu vou também pôr uma apresentação aqui, que aí eu me oriento melhor. Então, eu sou diretor da Escola Infante Dom Henrique, né? Autismo. E quem é? Opa. Entrou no lugar errado.
que fica aqui. Então, sou diretor de uma escola, né? A escola se chama ainda Infante Dom Henrique, mas... Deixa eu só ver aqui. Tá. Nós queremos mudar o nome para Espaço de Bitita, né? Espaço de Bitita. Bitita, a gente quer homenagear a escritora Carolina Maria de Jesus, né? Carolina Maria de Jesus é uma mulher negra, né? Uma autora de alguns livros, inclusive o mais famoso dele, que é o Quarto de Despejo, é traduzido em mais de 20 idiomas, né? E no Brasil ela não é tão conhecida, e ela morou ali na favela do Canindé, que é onde a escola está localizada, né? A gente queria trocar o Infante Dom Henrique, que é o responsável, né, pelo começo do mercado, né, de escravizados no mundo, e também poucas pessoas sabem dessa real história dele, né? As pessoas conhecem o Infante Dom Henrique como responsável pela escola de Sagres, né, de Portugal, que era supostamente uma escola de navegação. E a história não é bem assim, né? Então a gente foi pesquisar e a gente investigou, e a gente não quer manter, mas esse nome está tentando mudar. Há alguns anos a gente está nesse processo de mudança. Como já tem uma outra escola que se chama Carolina Maria de Jesus, a gente não pode dar o nome, nós resolvemos homenagear de uma forma indireta, que é dando o apelido dela de infância. O apelido dela era Bitita. Então nós queremos renomear a escola como Espaço de Bitita, né? Então nós estamos ali na região do Canindé, acho que dá para ver aí na apresentação, né? O estádio ali no fundo, a bolinha do Google indica aí onde a escola está localizada, é a região central de São Paulo, né, onde fica o Brás, Pari e Canindé, e tem um contingente de imigrantes muito grande nessa região, e a gente atende esses imigrantes também. Só para vocês terem uma ideia, então, nós temos, né, de alunos imigrantes, 12% na escola, e de segunda geração, 15%. Segunda geração são aqueles estudantes cujos pais são estrangeiros, né? Eles nasceram no Brasil ou vieram para o Brasil muito crianças, né? Muito bebês ainda. Então, nós consideramos como segunda geração. E sem ascendência estrangeira, nós temos 73% da escola. Então, é um contingente considerável, mas a nossa escola ainda não é a que mais tem imigrantes aqui nessa região. Nós temos escolas, por exemplo, com 40% de estudantes imigrantes, ou de segunda geração, né, juntando os dois percentuais. E nós consideramos 27% porque nós não fazemos essa distinção, inclusive porque a gente sabe desse limbo que o estrangeiro vive, né, que a Lisete acabou de falar, né, com esse poema. É uma estrangeira agora no seu país de origem também na França, né? Então, o estrangeiro ele tem um pouco esse sentimento, né? Com o tempo, ele começa a não se sentir nem em um lugar e nem em outro. Então, só para a gente ter uma ideia das nacionalidades que a gente atende na escola, 75% desse total, né, desse contingente de imigrantes, é de bolivianos, constituído por bolivianos, 9% de Bangladesh, 5% do Paraguai, 3% da Síria, 1% do Marrocos e os demais entre 7%. Por que eu fiz questão de demarcar o Marrocos com 1%, que poderia estar no meio dos 7% ali, né? Porque é um país de língua árabe, assim como Bangladesh e Síria, nós começamos a receber a partir de 2015. Então, antes a gente recebia só alunos hispanofalantes, né? E aí, em 2012, qual era a nossa situação? A nossa situação era essa. Então, nós fizemos um levantamento entre os alunos estrangeiros, né? E aí, eles... deixa eu só pôr aqui a minha tomada. A gente quis saber quais eram os problemas que eles tinham na escola, né? Porque a gente não conseguia perceber esses problemas. Eles não eram visíveis para nós, profissionais da escola. Então, nós resolvemos então ouvir esses alunos imigrantes e também as famílias desses imigrantes. O que apareceu para eles lá, né? O bullying, eles sofriam bullying na escola, o preconceito, eles viam uma escola muito desigual em relação aos estrangeiros, né? A falta de respeito, o racismo foi falado e também morar longe, porque alguns moravam longe da escola e queriam buscar uma alternativa de locomoção, que geralmente usavam a bicicleta e
na escola não tinha bicicletário. Então, esse morar longe entrou nessa reivindicação de se instalar um bicicletário na escola. E aí, essa situação do imigrante que eu acabei de descrever, com todos esses problemas de preconceito, bullying, discriminação, não é uma coisa isolada, né? Então, o imigrante como indesejável, né? Que também aparece na fala da Madalena e também da Lisete, né? É uma narrativa que extrapola os muros da escola. Então, essa reportagem, por exemplo, de El País, é de agora, né? Do dia 25 do mês de setembro, e uma reportagem dizendo que a Comissão Europeia ela renuncia às cotas obrigatórias e pretende aumentar a expulsão de imigrantes. Ou seja, há um movimento, né, no que eles chamam de crise migratória. Na verdade, a imigração não pode haver crise migratória. O que há crise é no próprio sistema socioeconômico dos países. E talvez não esteja em condição de receber esses imigrantes. Mas a crise não está na imigração. Esse é um grande equívoco que as pessoas têm, né? E outro exemplo que eu trago também aqui de uma outra reportagem, também é o país, é um pouco anterior, né, a outra que eu acabei de mostrar, que o México fecha fronteiras com a Guatemala ante a chegada de nova caravana migrante. Ou seja, há uma reação no mundo, né, dos países querendo, não sei se esse é bem o termo, mas se proteger dessa onda de imigrantes, né, como essa leva muito, muito grande. Então, essa proteção, esse tipo de enfrentar o problema, começa a gerar um tipo de narrativa, né? E essa narrativa ela coloca o imigrante como indesejável. E isso também repercute na escola, né? Então, a escola deve partir da compreensão de quê? Como é que a gente faz, então? Então, a escola ela é obrigada a partir de uma perspectiva da compreensão do problema na lógica sociológica. Assim, como é que eu entendo sociologicamente o problema da imigração para tentar resolver minimamente ele, né? Então, o preconceito contra o imigrante também é resultado do complexo processo de produção social da exclusão, e seus efeitos repercutem também na escola. Então, há um processo de exclusão muito mais amplo, né, que é decorrente da própria crise, né, do modelo socioeconômico em várias regiões do mundo, inclusive nos países mais abastados. Isso também vai repercutir na imigração. Então, a gente precisa proteger, né, o nosso país, a nossa população, e atender os imigrantes passa a ser um excesso. Seria a visão que esses chefes de estados teriam, né? Então, o atual modelo socioeconômico faz da concorrência o princípio central da vida social individual, cuja racionalidade tende a estruturar e organizar não apenas a ação dos governados, mas até a própria conduta dos governantes. Não só a ação dos governantes, mas a própria conduta dos governados. Quem vai dizer isso é o Dardot e o Laval, são dois autores franceses, né, que vão um pouco investigar essa atual forma do mundo capitalista, que é o modelo chamado neoliberal. Então, eles vão dizer que, nesse modelo neoliberal, as pessoas começam a ter a sua própria conduta, né, controlada, e a se autovigiar e vigiar o outro. E nessa conjuntura o imigrante também não está fora, né? E aí Simone de Beauvoir vai dizer também, né, o sujeito só se põe em se opondo, né? Ou seja, ele pretende afirmar-se como essencial e fazer do outro o inessencial, o objeto. Então, um pouco é isso que essa narrativa, a partir dessa reação dos países contra esse contingente migratório, vai gerar nas pessoas também um sentimento de um sujeito indesejado, né? Aquele outro que eu não quero, aquele outro que eu rejeito. Porque a gente ouve o que na escola, né? Os imigrantes vêm para cá para roubar as nossas vagas na escola, para tomar as nossas vagas no posto de saúde, né? Para ocupar os espaços que a gente circula, roubar os nossos empregos. Então, essa narrativa ela começa a se difundir de uma forma diferente, né? E aí o Pablo Gentili, né, que é um autor que eu gosto muito também, vai interrogar a escola. Pablo Gentili vai dizer, como incluir os imigrantes em um processo de escolarização marcado por uma dinâmica de exclusão includente, ou seja, um processo mediante o qual os mecanismos de exclusão educacional se recriam e assumem novas formas, né, novas fisionomias. Uma dessas fisionomias é justamente com imigrantes. Então, assim, há uma discriminação, né? E uma exclusão daquele que já está dentro do país, daquele que está dentro da escola, no nosso caso,
mas que, de fato, as pessoas não se sentem incluídas, né? E, para responder a isso, a escola pode também fazer uso da literatura. Eu acho que a literatura também é o que nos une, né? Lisete e Madalena, ela fala muito melhor, né, do que os sociólogos, historiadores e nós também, educadores, né? E aí o Saramago vai nos orientar dizendo o seguinte: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Reparar no sentido de corrigir, né? Repara, né? Então você tem que dar um jeito no problema que você enfrenta. E aí a escola é obrigada a olhar nessa perspectiva sociológica. Então, o que nós vamos fazer para resolver esse problema, para ao explicitar o conflito, né, do incômodo que o estrangeiro é dentro da escola, do incômodo que é o estrangeiro, né, consigo mesmo, num espaço diferente, de um país diferente, né? Então, como é que nós entendemos essa mediação de conflito? Parte pelo direito à educação. Então, essa compreensão de que todos têm direito à educação, né? Sejam os nascidos no Brasil ou não. Então, o direito à educação e à imigração como eixo narrativo do projeto político-pedagógico. A gente começa a tratar a imigração dentro do currículo da escola. A imigração não é um dado eventual, não é uma coisa, um apêndice da escola. A gente vai discutir dentro do currículo. E, para isso, a gente cria projeto. E o nosso projeto mais proeminente, que tem mais conhecimento público, é o projeto Escola Apropriada, Educação, Cidadania e Direitos Humanos, que no meu vídeo, que aparece no canto esquerdo, com essa garota com véu muçulmano, né? Ela é uma síria, que começou a estudar na escola em 2014, e ela vai narrar, nesse projeto, esses estudantes estrangeiros se encontram a cada 15 dias, né? E vão falar, vão apresentar os seus países, falar da sua cultura, narrar as suas experiências. E ela foi narrar, né, uma experiência bem traumática da Síria, né, que a gente sabe da guerra civil, que ainda permanece na Síria, né, e foi muito traumática. Ela foi contar essa história, como todos os outros imigrantes fazem isso também no grupo desse projeto, né? E aí, na outra foto, nós temos o projeto Português para Estrangeiros, porque a gente tenta também atender, nessa perspectiva sociológica, não só os alunos, mas também atender as famílias dos alunos. Então, pelo fenotipo aí dá para ver, né? Por exemplo, o pessoal de Bangladesh dá para identificar que tem uma coloração de pele muito semelhante à nossa, mais escurecida, né? Nós temos mulheres de véu, que essas mulheres, em seu país de origem, por exemplo, jamais poderiam ir à escola, né? Porque as mulheres em Bangladesh não podem ir à escola, e aí a gente joga para dentro da escola e também dá formação para esse sujeito. E aqui é uma foto nossa, né, que nós também vamos, com esses imigrantes, dar o direito não só à educação, mas dar o direito também à cultura do lugar e à cidade, né? Porque se, por um lado, a gente precisa respeitar, né, e valorizar também a cultura desses imigrantes, onde eles têm espaço de narrativa, a gente também precisa apresentar a cidade e dizer: a cidade também é de vocês. Então, a gente vai ao cinema. Aqui a gente costuma ir 2 vezes, pelo menos, ao ano no Cinema Belas Artes, né, que tem uma parceria conosco. Então, a gente leva aí um filme nacional, né? Os alunos escolhem, já que eles estão para aprender a língua. E aqui a gente está com alunos do curso de português para estrangeiro. Então, nesse grupo, a gente tem, inclusive, alunos de Cuba, né? E aí, nessa história de apresentar também, a gente não quer aculturar, a gente também quer fazer com que essa cultura do estrangeiro também faça parte da nossa vida. Por isso que nós fizemos também uma excursão à Bolívia. Nós fomos com alunos, professores, né, à Bolívia, para explorar um pouco aquele território e as pessoas saberem que respeitar a cultura do outro não é só dizer assim: olha, tá bom, a gente sabe que você tem uma cultura, mas aqui vale a nossa. Não, respeitar e dizer: olha, a gente quer conhecer, eu quero conhecer a cultura de vocês, eu quero também mostrar a minha cultura, né? E aí Freire vai dizer, né: o trabalho da escola é comprometido social e politicamente na defesa do direito de todos à educação, para se desenvolverem e concretizarem as suas potencialidades, bem como de se apropriarem das competências e que lhes permitam exercer o seu direito de cidadania. Então, não há cidadania sem esse acesso à escola, sem acesso à cultura. E a escola é um lugar privilegiado para fazer essa entrada do estrangeiro, né? Porque a escola ela tem essa ramificação, essa capilaridade de chegar em outros equipamentos sociais, né? E que processo é esse? Como é que a escola consegue fazer um nível de integração tal, né, desses estrangeiros, embora tenha preocupação, né, de não aculturar, porque a gente tem que fazer esse movimento de dupla entrada, né?
que processo é esse? É um processo de respeito à diversidade, dinâmico e permanente de relação, comunicação e aprendizagem entre culturas, em condições de respeito, legitimidade mútua, simetria e igualdade, né? Então, isso é fundamental. Então, a garantia do direito à educação e à cultura tem a ver com o princípio de justiça universal. Então, nós tiramos isso também de um outro autor francês, né, que é o Frédéric Gros, que é um autor que eu gosto muito também. Aí o Gros vai dizer: a democracia designa também uma atenção ética no íntimo de cada pessoa, a exigência de reinterrogar a política, a ação pública, o curso do mundo, a partir de um si político que contém um princípio de justiça universal. Né? Então, cabe à escola fazer isso, esse princípio de justiça universal. E aí, para praticamente encerrar a minha fala, porque já estou no meu tempo, tem esse vídeo de 2 minutos, que é um poema que 2 garotas fazem, uma garota marroquina, né, que vocês vão identificar no vídeo, e uma imigrante do Piauí, que estudam na escola e fizeram esse poema dentro do projeto Escola Apropriada. Opa, só um minuto. E agora a gente vai dar uma demonstração de como a gente se sente com essa mudança na escola. Pelo menos eu, e eu espero que no futuro todos nós venhamos se sentir assim. A amizade pode vir a florescer. Na batida do tambor, resplandeça o amor. Dançamos com alegria, o swing contagia. Ao som de uma sanfona, pegamos nossos par e dançamos até mesmo o sol raiar. Encontrei o meu vizinho, eu o cumprimentei, sem muita intimidade. Somente um aperto de mão eu lhe dei. Meu comadre eu avistei, um abraço e um cheiro, logo me simpatizei. Meu cabelo ninguém vê, escolhe esconder. Ninguém deve me apontar, ou até em mim, por meus costumes criticar. Minhas madeixas vivem à solta, não sou obrigada a amarrar. Sou muçulmano, servo Alá. Conheço inúmeras religiões, e todas devo respeitar. Sigo o Evangelho e sirvo Deus Altíssimo, e quem nele não acredita, não devo criticar. Meu sonho em meu país pode se realizar, ensinando músicas nas escolas e muito teatro para se encantar. O ensino daqui não é muito bom. Conhecer a arte, então, está longe da realidade de quem vive no sertão. Saímos de Marrocos à procura de trabalho e ter pão de cada dia. Conhecer o Brasil é na cidade de São Paulo comecei a minha nova vida. Desde muito pequena, saí do Piauí. Meus pais, encabulados com a cidade de São Paulo, refizeram nossas vidas. Quantas coisas conheci. Minha amiga é uma doida, não desiste do que quer. Me ensino muito, e muito a ela tenho a ensinar. Minha santa marroquina sempre foi muito quietinha. Me ensina todos os dias com meus problemas lidar. Somos muito diferentes, e quem vai nos criticar? Somos a prova viva que as diferenças não podem atrapalhar. Eu respeito quem você é. Eu respeito tudo. Vamos todos viver assim? Da forma que desejar? Independente da sua cultura. Quando há o amor no coração, com as pessoas tão diferentes de você, a amizade pode vir a florescer. E aí, uma coisa que é importante, né? A Ikram, que é essa garota marroquina, ela estava, quando ela fez esse poema, falando com essa desenvoltura, estava há 7 meses no Brasil, na escola, e quando ela chegou, ela só dominava o árabe e o francês, não falava absolutamente uma palavra em português. E como é que ela aprendeu com tanta rapidez, em 7 meses, a fluência até para se comunicar dessa maneira, né? A gente atribui isso ao acolhimento, a esse projeto que dá condições para que essas pessoas falem de si, narrem suas vidas, e a escola, de certa forma, ela consegue, né, esse vínculo entre esses sujeitos, né, os de fora e os de dentro. E aí, para finalizar, eu tenho essa frase de Simone de Beauvoir, né, que eu gosto muito, e ela vai dizer o seguinte: é do ponto de vista das oportunidades concretas dadas aos indivíduos que julgamos as instituições. Então, essa é a nossa finalidade na nossa instituição, né? Fazer com que as pessoas tenham oportunidade. E a escola é o lugar dessa oportunidade. E aqui também tem os autores que eu usei, né? Depois, se alguém quiser, eu posso disponibilizar a apresentação, para conhecer um pouco mais desses autores que entraram aí. Bom, é isso, né? Eu espero ter atendido aí as expectativas, mostrando um pouco rapidamente
O que a gente faz é entendendo que o migrante ele tem direito ao mundo, né? Não só à escola. A imigração é um direito. As pessoas eram nômades, né? Elas passam a ser sedentárias muito recentemente. Os Estados nacionais, tal qual nós conhecemos, também é uma invenção muito recente da humanidade, né? Começa no século XVIII, mas vai mesmo se organizar no século XIX, principalmente depois das duas grandes guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que os Estados nacionais começam a fazer esse redesenho do mundo, mas os Estados começaram, na verdade, a se consolidar no século XX, ou seja, essa ideia de fronteiras que a gente tem é muito recente, mesmo assim as pessoas começam a entender que isso é coisa da eternidade, que sempre existiu. E não é. Então, a gente precisa quebrar isso, e só se quebra com conhecimento, né? A escola precisa discutir isso. A escola tem que entender e trazer esse problema para se criar esse significado compartilhado do que é a imigração e o que é o direito que o ser humano tem, independente de onde ele nasce. É isso. Muito obrigado. Bom. Eduardo? Podemos abrir para as perguntas? Sim. Certo. Bom, para a gente poder montar a sequência de perguntas, tá? A gente pede para que vocês, quem tiver interesse em fazer pergunta, clique no ícone de mão levantada que fica ao final da lista de participantes, tá? Isso vai gerar uma sequência aqui para a gente e a gente libera o microfone dessa pessoa, tá? No final da lista de participantes tem um ícone de mão levantada, é uma mão mesmo levantada, clicando ali vai sinalizar aqui para a gente libera o microfone, tá? Quem tiver interesse já pode fazer. Quem vai fazer a pergunta agora é a Lenita Damasceno. Lenita, eu vou abrir seu microfone e você já pode fazer a pergunta. Oi, tudo bem? Bom, a minha pergunta, acredito que seja simples, mas é uma dúvida que eu tenho muito, porque é o que eu mais sinto como desafio aqui, como imigrante. Atualmente eu estou morando nos Estados Unidos por 2 anos. E não só eu, mas como outras meninas também, que eu venho conversando, enfim, e eu tenho uma análise um pouco mais profunda, por ser formada em psicologia também no Brasil. Então, eu fico analisando toda a situação. E então, assim, o que eu mais venho me perguntando é que quando a gente sente, quando a gente chega nos Estados Unidos, a gente sente, além de estranha, um pouco imatura. E não como se sente imatura, mas a gente sente como se fosse uma criança novamente, né? E, às vezes, assim, eu percebo que está muito ligada à língua, né? A gente fala muito da linguagem, da língua, e às vezes eu sinto assim muito que isso está ligada à língua. E por que essa sensação dessa imaturidade ela vem vinculada com a linguagem? Por exemplo, eu não sei, quando eu cheguei aqui eu não sabia muito inglês, então eu me sentia às vezes uma criança tentando a falar e ao mesmo tempo como se eu não soubesse nada do mundo. Mas no Brasil já tive N experiências, vivi, fui formada, já fiz atendimento psicológico por 2 anos antes mesmo de vir para os Estados Unidos. É uma coisa muito louca, né? Porque a gente tem uma bagagem e quando a gente chega num país em que a gente não desconhece da língua, é como se fosse assim tudo apagado e você começasse a engatinhar novamente como uma criança. Então a minha pergunta por que a gente tem essa sensação quando você tem o estranhamento da língua, quando você não tem o domínio da língua? Vamos deixar várias perguntas para depois ir respondendo todos juntos, ou vocês que acham? Melhor, não? Eu vou abrir o microfone agora para Silvia Carboni fazer a pergunta. Silvia, pode dar sequência.
Boa noite a todos. Na verdade, eu tenho duas perguntas bem diferentes, então vou fazer uma e depois eu vou me inscrever de novo, aí se houver tempo, eu faço a segunda. Então, para falar um pouco junto com a Lenita, eu faço parte de um grupo que defende a língua napolitana, um grupo de estudos da língua napolitana. E eles têm uma luta muito grande em Nápoles em relação ao napolitano ser considerado estrangeiro na Itália e não ser aceito justamente pelo uso da língua napolitana. Então, quem fala a língua napolitana não é aceito no norte, na região central da Itália, e é excluído por conta da questão da língua, e aí entra a questão da identidade. Então, eu queria ver um pouco, né, como se dá essa relação do próprio país, e a gente também vive essa questão um pouco aqui no Brasil, com a questão dos sotaques, das diferenças, como que o próprio país lida com essas diferenças, que elas estão ligadas à migração, mas elas estão ligadas, sobretudo, a uma questão de identidade, que pode até ser nacional, mas a identidade está ligada à forma cultural e do comportamento linguístico. E me parece que em Nápoles você tem uma relação muito forte, acho que na Espanha também com a língua, com o catalão, não é? Existe uma questão aí dentro do próprio país. Essa é uma pergunta. Podemos abrir para mais uma pergunta? Sim, claro, pode. Vocês respondem? Tá, após a próxima pergunta, tem mais duas pessoas na sequência. Então, eu vou abrir agora para Daniela. Pode fazer a pergunta, Daniela. Oi, vocês me ouvem? Sim, perfeito. Ótimo. Minha pergunta é para a Lisete, principalmente. Eu queria entender melhor, queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão de se atender alguém na psicanálise, no consultório, numa língua estrangeira, nessa segunda língua que não é materna, tanto para o psicanalista quanto para a pessoa que está sendo atendida. Acho que você trouxe algo assim bem positivo sobre coisas que não seriam faladas na língua materna, mas são faladas na estrangeira, mas eu queria saber, talvez, alguns perigos ou cuidados, né? Talvez, que principalmente o psicanalista precisa ter para dar conta desse atendimento sendo feito em outra língua. Pode abrir um pouquinho mais, Eduardo? Não? Vocês não acham, Cláudia e Magdalena? Tudo bem. Não sei. Eu vou abrir agora para... Se muitas pessoas falassem, como falou esta última moça, para quem vai a pergunta? Eu vou abrir o microfone agora para Priscila. Priscila, você precisa desbloquear o seu microfone. Eu já fiz a liberação aqui, é só você clicar no ícone. Pronto, agora foi. Boa noite a todos, a todas. Bom, Madalena, me desculpe, eu cheguei um tantinho atrasada, então eu não consegui acompanhar o início da sua apresentação, mas eu vou fazer a pergunta e se estiver no seu alcance também para responder. Mas eu fiquei pensando, Lisete, a partir da sua apresentação e na apresentação do Cláudio, num terceiro lugar, né, num encontro possível entre o analista e o imigrante, quando os dois se defrontam com uma criação conjunta de uma comunicação possível. Estou aqui pensando no atendimento, então, que eu faço, né, de imigrante venezuelano. Então, numa certa sessão, ele disse assim: oi, Priscila, já estou no rolê. Aí eu falei, bom, e onde é o rolê? O que você me conta do rolê? Né? Então, assim, do que ele me diz, né, e do que eu escuto,
Numa outra medida, numa outra sessão, eu disse, ele estava contando uma situação e eu perguntei para ele, bom, existe um ditado que diz não colocar a carroça na frente dos bois. E ele ficou ali tentando, carroça, bois, então assim, foi uma construção, e aí ao final ele disse, não, é muito sábia, é muito sábio esse ditado, né? Faz muito sentido, né? De não adiantar, mas um lugar de construção para ambos, né? Tanto para quem atende, como para quem é atendido também, né? Esse lugar da linguagem. Então, essa é a minha colocação. Obrigada. Podemos abrir para mais uma? Sim. Quem faz a pergunta agora é a Marli dos Santos. Marli, eu estou liberando o seu microfone aqui. É só você clicar para desmutar. Pronto, pode fazer. Bom, boa noite a todos. A minha pergunta, na verdade, era uma e agora são duas, né? Então, a primeira é assim, eu gostaria de saber se vocês sabem quais são as políticas públicas existentes dentro do Brasil. Eu coloquei para o acolhimento ao imigrante, talvez vá além disso, né? E uma outra coisa também, assim, que depois eu pensei, é se vocês, enquanto analistas, e mesmo a entidade, né, as entidades relacionadas aos psicanalistas, se vocês sabem ou se vocês pleiteiam junto aos órgãos públicos ações, né, que vá de encontro a aos imigrantes, né, a esse recebimento, acolhimento. É isso que eu gostaria de saber. Ok. Talvez já podemos ir respondendo, não? Vocês que acham? Não sei quem quer começar. Você que todas as perguntas foram meio para você, Lisete. Mais ou menos. Não sei se vou começar pela última para cima, mas eu escrevi tudo. Marli, eu quero te contar que além de fazer atendimentos em meu consultório nas 3 línguas e de ter feito minha pesquisa de doutorado em cima do conceito de a interculturalidade e ter escrito o meu livro sobre isso, eu também faço parte do projeto Ponte, que funciona no SES de Sapiência, onde atendemos migrantes em psicanálise. E tem várias ações que estão sendo implementadas. A partir da pandemia começou o atendimento a migrantes online. Tem muitos brasileiros que estão fora do país que também estão solicitando atendimento. E tem, sim, políticas públicas, tem uma rede de acolhimento de todos os instrumentos que estão abertos para atendimento na cidade de São Paulo. Depois, falando um pouco da fala da Priscila, essa nova língua aparece, de acordo com alguns autores que eles falam, como um lugar intermediário, que poderíamos tomar algum conceito de Caes. Então, a segunda língua aparece como aquela que habilita a dizer coisas que talvez na primeira língua não se poderia, por ter aquilo que eu falei do superego tão rígido da infância e por aquela proximidade materna. Então, eu acho que isso traz talvez a riqueza desse lugar intermediário e uma língua como que habilita, não? Até estava pensando nos poemas que Cláudio trouxe, tão belos, e essa menina com 7 meses aqui no país vai expressando tudo isso, foi de arrepiar escutar. Depois, ao respeito da Daniele, eu queria explicar que eu acho que todo psicanalista, além a quem se está falando na língua de origem, língua materna, ou uma segunda ou terceira língua, eu acho que é muito importante sempre poder estar colocados em um lugar de estrangeiro. Estrangeiro ao respeito do paciente, ao lugar do outro, e não partir da possibilidade de que não sabemos isso. Então, além aqui da língua, eu acho que a possibilidade de dar um lugar ao outro como diferente, para poder ir compreendendo juntos esse outro.
falava de certos perigos. Eu acho que é uma riqueza mais que perigos. E a possibilidade de estar abertos a ir descobrindo juntos os significados. Tem autores também que falam que não necessariamente tem que falar a mesma língua, que podem ser habilitados a falar na língua de origem. Parte do que se faz, às vezes, nos grupos terapêuticos é isso. Se abre e os outros vão ajudando a construir esse discurso, não? Bom, o que a Silvia falava do lugar do estrangeiro, eu não posso falar do ponto de vista político nem sociológico, mas eu fiquei pensando no sotaque, não? E como, na verdade, o que você estava falando, como da língua, que parece uma outra língua, e o sotaque remete a um lugar materno, a um som que poderíamos chamar, como chamava Pira Olanier, daquelas marcas pictográficas, anteriores à representação, não? Aqueles cheiros, aquele som, aquelas percepções que cada um tem ao outro. Tem um filme bem importante, que eu não lembro agora o título, em que uma moça é arrancada da Argentina quando ele era bebê e mora em outro país e vai fazendo ligações e associações quando começa a escutar um tango, alguma coisa que leva para as raízes. Então, eu acho que o sotaque também, e isso eu aprendi também aqui no Brasil, não? Essa diferença entre um e outro. Vou contar uma experiência que eu tive. Comecei trabalhando aqui na Unifesp, no NASF, o Núcleo de Atenção aos Funcionários do Hospital. Eu lembro que uma vez eu fui lá na secretaria e falei, você poderia me dar um lençol? E a secretária fala, vai para a enfermaria. Mas para que você precisa um lençol se você é psicóloga? Falei, não, porque quando meus pacientes choram, eu gosto de dar um lençol para enxugar as lágrimas. E ela dizia, eles choram tanto assim que precisam um lençol? Aí eu aprendi a diferença entre lenço e lençol, que para mim não fazia diferença. E tinha uma diferença bem distante, não? E ao respeito da pergunta de Helenita, lembra quando falamos de aquela volta ao esse sentimento de abandono originário, na medida em que se perdem as raízes e o contato com a cultura como um todo? Então, eu acho que essa situação regressiva acontece. Por quê? Porque perdemos as referências. E na verdade, a psicanálise freudiana sempre ficou baseado no intrapsíquico. E os autores atuais estão tentando pensar também nisso que eu falei do transsubjetivo. Aquele contexto também constitui o psiquismo. Então, até o jeito, Magdalena e eu poderíamos falar bastante, que somos as duas do Rio de la Plata, até o jeito e a forma de resolver problemas, de falar, é muito diferente dos brasileiros. Podemos estar falando português, mas nosso estilo e nosso formato muitas vezes nos defronta com essas dificuldades, que tem que ir aclarando para poder ser entendido. Mas eu gostaria que os outros também opinassem, porque também, com certeza, tem muito a contar. Eu queria falar porque estamos nos referindo só à língua, quando a gente fala a mesma língua que o paciente, ou uma língua diferente. E eu queria trazer outra situação que eu acho que vem muito a calhar nesta época que estamos vivendo, que é o que se chama os mundos superpostos, que é assim, quando o paciente e o analista vivem exatamente a mesma realidade. Por exemplo, o paciente e analista agora está na pandemia e a gente está trabalhando online porque não tem possibilidade de trabalhar presencial. Ou seja, os dois estão vivendo a mesmíssima situação. E como a gente lida psicoanaliticamente com esta possibilidade de entrosamento de uma etapa e de um modo de viver totalmente diferente. Cláudio, você quer
Tá com... Ah, tá. Agora consegui abrir. Eu não estava conseguindo abrir o áudio. Bom, eu vou falar um pouco dessa questão da barreira linguística, né? Porque a língua é uma barreira. Então, imagine nós que lidamos com pessoas, né, com imigrantes ou com refugiados, né, que não têm um nível de posse material que possa se apropriar da cidade, né? Então, são pessoas que têm um econômico muito baixo. Então, elas vão usufruir daquilo que o Estado pode oferecer, né? E aí que, quando a gente está falando muito em direito, é essa a importância que a gente precisa reconhecer, né? Toda vez que há um direito, há uma obrigação correlata. E nós estamos, enquanto escola, no lugar da obrigação. Então, é fundamental que a gente entenda, né, as possibilidades dessas pessoas. E foi aí que nós criamos, pensando nessa dificuldade linguística, que nós criamos o curso de português para estrangeiros, à noite, que é aberto à comunidade. E, no primeiro momento, nós esperávamos receber os nossos pais e mães de aluno responsáveis e também os adolescentes. Os adolescentes eles têm muito mais dificuldade de apropriação da língua, né? Porque a criança, o que a gente percebia? A criança marroquina ou síria, em 2 meses ela já estava ali, do primeiro e segundo ano, falando em 2 meses a língua fluentemente, assim, com muita desenvoltura, né? E 6 meses falava com toda a fluência que, se a gente não dissesse que era um estrangeiro, as pessoas que não têm esse conhecimento não saberiam identificar, né? E aí os adolescentes tinham mais dificuldade. E a gente tentou levar, mas eles, na verdade, não foram. E também não sentiram dificuldade. E a gente descobriu, como nós lidávamos estritamente com hispanofalantes, a gente achava que havia uma similaridade entre o português e o espanhol, portanto, eles aprendiam com facilidade, né? E aí nós fomos descobrir, com a chegada, né, da língua árabe na escola em 2015, que, na verdade, não era isso. Não era a proximidade da língua. Aí nós vamos para o campo da subjetividade, que é o campo que vocês atuam, né? Então, assim, a gente, a partir de uma percepção sociológica, você tem um impacto subjetivo no sujeito. De que maneira é que nós achamos esse lugar? E eu vou de novo um pouco para a pergunta da Priscila, né? Qual é esse terceiro lugar? O que nós descobrimos? Que numa escola você tem que ir para além da relação professor-aluno e da relação colega-colega. Você tem que criar espaço de subjetividade. Então, foi isso que o projeto Escola Apropriada, Educação, Cidadania e Direitos Humanos fez. Você criou um espaço de diálogo, um espaço de criação. E esse poema, por exemplo, entre Ikram, né, e a aluna de Piauí, é justamente esse encontro, é um terceiro lugar, né? É o lugar da subjetividade, é o lugar do encontro. Como nós não temos os instrumentos da psicanálise, nós não somos, né? Não somos do campo psicanalítico, no espaço e lá essa subjetividade ela se resolve, né? Mas aí nós descobrimos que foi isso, assim, como é que a gente diminuiu? É claro que a barreira da língua ela existe, ela é um fato, mas nós conseguimos minimizar não intensificando o ensino da língua portuguesa, nós conseguimos deslocando para a subjetividade, que é dar espaço de fala, para o diálogo, né, para a comunicação, e aí vai. E um pouco é isso. Então, a gente entende, né, que a gente... Inclusive, o Acnu, que é um parceiro nosso, então nós temos também parceiros, né? A gente não tem como uma escola pública atuar com o nível de recurso restrito, que vocês sabem que é de uma escola pública. Como é que nós conseguimos? Então, nós vamos buscar parcerias, né? O SEDES é um parceiro nosso, né? Com a Cláudia, inclusive, né? Segula, que é uma parceira de vocês, uma colega também é colega nossa. Nós temos parceria com universidades, temos parceria com institutos, nós temos parcerias com outras, né, instituições para dar essas condições, né? Então, assim, do ponto de vista institucional, o Estado ele é muito limitado. Às vezes, ao invés de ele ajudar, ele acaba atrapalhando, porque tem coisas que nós conseguimos de benefício com os parceiros que a gente não consegue sequer acessar. Como exemplo, eu vou citar só para a gente finalizar aí, né, como é que a gente tem essa desenvoltura, que nós temos uma parceria com a Microsoft, conseguimos 20 computadores de última geração em outubro de 2017. Esses computadores até hoje não chegaram na escola porque não passou pela burocracia estatal. Então, assim, é isso que a gente vive. Então, assim, tem essas coisas, a gente busca resolver, e o lugar da subjetividade é estar com o outro, e não tem jeito. Num país, num mundo, né, onde o sistema socioeconômico ele vai pela concorrência, sempre pela concorrência, o individualismo, as pessoas tendem a ver o outro como indesejável, né? O outro é aquele que me ameaça, o outro é aquele que me dá desconforto. E o que a gente tenta fazer minimamente é isso. E aí a gente vai resvalar inevitavelmente no campo da subjetividade,
no campo da psicologia, embora a gente também tenha um estudo um pouco limitado no campo da educação, mas a gente entende, a gente não faz intencionalmente, mas a gente consegue, dentro dos efeitos que a gente tem, visualizar o impacto, né, da psicanálise na educação que a gente pratica. Pode abrir a outras perguntas, não? Eu vou liberar agora a Letícia para fazer a pergunta. Oi, boa noite. Eu fiquei pensando, não é muito uma pergunta, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, se puder. Eu estou fazendo um trabalho de conclusão de curso e eu entrevistei alguns migrantes e refugiados, e pensando muito nessa questão do Estado do país de origem ter violado alguns direitos básicos dessas pessoas, e pensando no contexto migratório, em que elas buscam um país e condições melhores de vida, existe a decisão de sair, de abandonar o país, mas também uma idealização, nas entrevistas que a gente fez, do novo país. E ao chegar nesse novo país, existe toda uma frustração de chegar aqui e se deparar com um contexto que eles não imaginavam que aconteceria. Então, melhores condições de trabalho, financeiras e tudo mais. Então, eu fiquei pensando muito sobre uma relação de até um luto por essa idealização que não se concretizou no novo país. Se vocês pudessem falar um pouco sobre isso. Muito obrigada. E que essa frustração vai acontecer, eu acho, de qualquer maneira, no sentido que, desde que tem um luto por ter abandonado o país de origem, o novo país, como eu estava falando, Lisete, de uma paciente dela, que de repente só via que em São Paulo tinha coisas ruins. O trânsito, as pessoas, a língua, um monte de coisas. Ou seja, as pessoas não podem fazer uma leitura, digamos, mais real da situação. Para poder sair do país de origem, de alguma forma precisam dessa idealização. E quando chegam, tem um processo difícil, que é o processo de luto, e uma forma de se descarregar, não sei se é bem a palavra, essa manifestação da frustração que ela queria encontrar um país lindo e maravilhoso, todo cor-de-rosa, e elas, obviamente, nenhum país vai brindar essa idealização. É isso. Tem a ver com o processo de luto, o típico processo de luto. Isso que estava falando. A caída da idealização. Tem mais perguntas, Eduardo? Temos sim, temos mais duas perguntas. A gente pode liberar já na sequência as duas? Sim, sim, perfeito. Tudo bem, eu vou liberar agora a Maria Tereza Jimenez. Tá. Pode abrir seu microfone, Maria. Abriu? Pronto, abriu. Olá, boa noite. Sim, boa noite. A minha pergunta é para Madalena e para Lisete, ambas imigrantes, né? Eu confesso que fiquei assim bastante tocada com a experiência de adaptação ou de desadaptação inicial, de sentimento de desamparo, né? De ambas, principalmente da Madalena, que foi um pouco mais narrativa nesse aspecto. E a pergunta é: que condições psíquicas ou que aspectos motivacionais e pessoais contribuem, favorecem para a superação
destes sentimentos fortemente intensos, não é, que o imigrante passa por eles, né? Esta é a pergunta. Eu penso que como qualquer confrontação com conflito, o que ajuda é o equilíbrio da pessoa, o contexto, se ela está sozinha, se ela está em companhia, se ela tem família. A conexão, por exemplo, quando a gente chegou aqui, só existia uma comunicação por carta. Então, imagina, a gente demorava em receber uma carta uns 15 dias. Já as novidades haviam passado totalmente. Hoje, por exemplo, temos a felicidade de ter um contato enorme, como estamos tendo hoje, você na tua casa, eu na minha, e este contato flui. Então, eu penso que são várias condições que podem ir ajudando a essa situação de tanta desproteção. Essa companhia, o afeto, o se sentir bem individualmente, poder contar com apoios. E também, eu acho que, por exemplo, eu tive a sorte de conhecer um psicanalista que infelizmente já faleceu, mas foi muito importante para mim essa pessoa. Primeiro, eu conheci ele em uma exposição e foi uma coisa incrível, porque foi a primeira pessoa que falou comigo que eu entendia o que ele falava. Porque até ele, as pessoas falavam muito rápido e eu não entendia absolutamente nada. Então, ele, por sua sensibilidade, percebeu que se ele falava mais lentamente, eu ia entender. Então, foi ótimo, eu me senti felicíssima. E ele, sem me conhecer, era a primeira vez que via na minha cara, ele ofereceu seu consultório. Eu quase chorei, porque eu confesso que eu, na Argentina, nunca houvesse emprestado meu consultório para uma pessoa que não conhecia. Porque eu ia pensar, será que vai ficar todo no lugar? Será que não vai bagunçar? Será? E ele abriu seu consultório. Então, eu penso que também o que ajuda muito é com as pessoas com as quais a gente vai se relacionando. E vão abrindo portas. Por exemplo, eu rapidamente consegui entrar na PUC, porque eu estava com uma especialidade que aqui, naquela época, se tinha muito pouco, que era trabalhar com vínculos, com casais e família. Então, me abrir a porta da universidade foi maravilhoso, porque aí foi a possibilidade de eu me desenvolver, começar a conhecer colegas, me entrosar. Então, são várias situações que podem ir ajudando ao imigrante. Eu me sinto assim, muito agradecida de todo o que eu recebi deste país e dos brasileiros. Eu escrevi o livro realmente com o intuito de agradecer, e não me canso de falar isso. É muito abrigo que os brasileiros dão para os estrangeiros. Assim eu sinto. Bom, escutamos a outra pergunta? Tinha outra pergunta a mais. Eu vou abrir agora o microfone da Daniela. Olá. Acho que abri, né? Bom, eu tenho uma pergunta bem curtinha para a Lisete. Queria saber qual é o nome da autora que você leu no final, argentina que mora na França. Queria saber quem é. E eu queria perguntar para o Cláudio. Bom, eu, de certa forma, também trabalho com imigrantes, eu trabalho com interpretação comunitária.
com pessoas que vão fazer a mediação linguística no acesso aos serviços públicos para pessoas que não falam português. E nessa minha experiência, eu tenho notado que na formação dessas pessoas que já têm bastante consciência das diferenças culturais e linguísticas, muitas vezes alguns aspectos políticos, ideológicos do outro, da diferença, do que é o estrangeiro, muitas vezes eles são reproduzidos, então preconceitos e, enfim, essa visão do outro bastante complexa que às vezes a gente pode ter como ser humano, e na hora de exercer ali um trabalho de mediação linguística, às vezes esses preconceitos, racismos, porque o Brasil, apesar de acolher bem alguns imigrantes, ele acolhe muito mal outros imigrantes, né? Dependendo do lugar que eles vêm, dependendo da classe social, da cor. Então, eu queria saber do Cláudio, que eu devo imaginar que alguns conflitos devem acontecer ali, né? Dentro desse ambiente tão múltiplo que é a escola. Então, como vocês conversam, tratam com, por exemplo, os professores, os outros funcionários da escola, diante de toda essa diferença, diante de todos os problemas que de fato surgem ao lidar com pessoas, com migrantes em geral. Acho que é isso. Eu coloquei o nome da poeta lá no chat. Silvia Barón, super bem. Obrigada. Tem mais perguntas, Eduardo? Temos sim, temos mais duas perguntas. Eu vou abrir agora o microfone da Natasha Rodrigues. Boa noite, vocês me escutam? Sim. Primeiro, obrigada pelas falas, enfim, estou formulando ainda o pensamento, mas é uma pergunta que vai para todos, mas em especial para o professor Cláudio. Eu queria entender, de todas as pessoas, né, que falaram, fiquei com um desejo de entender exatamente o que é imigração, né, se existe alguma definição, algum conceito ou perspectivas, eu imagino que deva ser um conceito em disputa, porque a sensação que ficou para mim, eu tive a oportunidade de fazer, enfim, deslocamentos de diferentes magnitudes, né, deslocamento de cidade, deslocamento de bairro, deslocamento de país, e essa sensação do não pertencimento e a sensação de ser migrante, né, essa ruptura com o que é de raiz, você experimentar um outro lugar completamente distinto. Eu acho que a experiência mais marcante para mim foi quando eu saí da periferia de São Paulo e fui cursar a universidade pública. E aí, ouvindo os relatos, eu fui me sentindo uma migrante dentro do meu próprio país e pensando como que o Brasil trata a maioria da sua população como não cidadão, especialmente a população negra, como que a gente pensa esses deslocamentos pensando em recortes sociais internos, né? E aí eu trago também a experiência dos povos originários, né? E pensando na questão linguística, agora eu estou na pós e a gente está fazendo uma luta por cotas étnico-raciais. Foi aprovado e vão ter o primeiro edital. Como que a gente pensa, e aí o professor Cláudio trouxe a possibilidade de criar espaços de subjetividade, mas como que a gente lida com essa pessoa que não é um migrante, que aliás, são os donos da terra, né? Não dono no sentido capitalista, mas são da terra, mas que têm um idioma diferente, que são tratados como distantes, né? Dentro dessa instituição que concretamente não repensa muito suas oportunidades, né? Então, assim, eu, enquanto estudante, nesse momento me organizo com outros estudantes, pensando em como que a gente vai receber essas pessoas e interagir de igual para igual, né? Porque eu sei que a minha entrada nesse espaço também fui vista como uma pessoa de fora e ainda somos vistos como pessoas de fora, né? Então, qual é a magnitude do deslocamento psíquico, enfim, para a gente pensar o que é migração?
Quer abrir para a última pessoa, Eduardo? Podemos sim. A última pergunta agora é da Silvia Carboni. Silvia, eu vou abrir o seu microfone, é só clicar no ícone para liberar. Pronto. Na verdade, era essa pergunta que mais me incomoda. Eu peço desculpas de estar fazendo duas perguntas. Eu coordenei durante um tempo um curso de serviço social na cidade de Mogi das Cruzes. A cidade de Mogi das Cruzes é uma das cidades que mais recebe imigrantes sírios. Lá tinham 100 famílias. E o processo de integração era relativamente positivo, se nós pensarmos no processo que o Cláudio coloca da escola. As escolas tinham um trabalho muito interessante. Nós tínhamos problemas lá em relação à cultura, o masculino e o feminino, mas o que eu quero colocar é uma questão étnica que a Natasha abordou e a Daniela também, porque nesse mesmo período eu presenciei e trabalhei com uma migração aceita, que é uma migração síria, basicamente, em que nós tínhamos ali engenheiros, matemáticos, médicos, que estavam lutando para ter as profissões aqui validadas. E, paralelo a isso, nós tínhamos um fenômeno aqui no Brasil de uma migração haitiana, sobretudo, então, portanto, negra, e que sequer tinha sido, à época, reconhecida como pessoas migrantes no Brasil. E aí bastaria ali na Praça da Sé que você vai ver um grupo bastante mesclado da população negra que chega no Brasil e não tem o status de imigrante. Então, a gente tem também um país que, por um lado, acolhe os imigrantes de uma maneira encantadora, mas a gente tem um país que simplesmente descarta a população que não quer ser acolhida por esse povo, né? Pelo povo brasileiro e pelas políticas brasileiras. E eu fui aluna da professora Catarina Coltai, que a Lisete trata, então eu trabalho essa questão há algum tempo, e ela conta uma passagem aqui no Brasil, com a ditadura militar, quando foram exilados alguns estudantes para a França. Enquanto foram recebidos na França, os estudantes vieram no Brasil, claro, com o luto, com a dor, mas como a adaptação foi mais, com todo o cuidado de dizer isso, mais tranquila, por conta da orientação política, e ela conta o quão difícil era esse mesmo processo para quem era de direita, para quem era conservador. Então, acho que a gente podia, se pudesse, e aí a pergunta é para os três, porque eu acho que os três tocaram de alguma maneira nesse assunto, falar um pouco dessa distinção. A migração não é uma coisa única, não é um bloco. A gente tem aí diferenças étnicas, a gente tem diferenças de gênero, e a gente tem diferenças ideológicas que o país que recebe também filtra esses migrantes por essas diferenças. Bom, essa é a última pergunta, Eduardo? Sim. Tá, então respondemos. Quem quer começar? Magdalena, você quer? Sí. No, una pregunta era para Claudio, dirigida Sim. para Claudio. Mas vamos fazer cada uma última, não? Uma última conversa. Cláudio, você quer começar? Onde que está, Cláudio? Então, eu não consigo abrir agora. É que eu não consigo abrir, eu acho que... Não, é porque está... Agora abriu, Então, eu vou fazer algumas considerações, aproveitar porque a gente está quase no tempo, né, para dar oportunidade para quem mais quiser falar, né? Voltando um pouco no que a Daniela fala, né? Um pouco para a gente pensar a respeito de... Deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui. O político, né, do indesejado, do estigma contra o estrangeiro. Então, na verdade, todas essas falas estão interligadas, né? Quando a Natasha fala, né, também a Silvia encerrou com isso, a gente tem diferenças, né? Nós temos essas diferenças. De novo, eu vou voltar nesse modelo social que a gente tem, que organiza a sociedade, né? Então, do ponto de vista histórico-sociológico, a sociedade dela se organiza. Dentro dessas diferenças, essa sociedade, né, de hierarquização, ela tende a transformar essas diferenças em desigualdades, né? E aí tem o estigma. Então, há um estigma do imigrante. O imigrante é aquele que sai voluntariamente
do seu lugar de origem vai para outro lugar, né? Então, esse é o imigrante. Só que nessa saída e nessa chegada, há uma série de barreiras. E no Brasil também há muitas barreiras. Então, assim, o que nós fazemos na nossa escola, pela compreensão que nós temos do problema, não significa que é o retrato do Brasil, que é o retrato de São Paulo, né? Aliás, em 2014, o governo municipal foi discutir conosco para a gente tentar ajudar a organizar essa onda de refugiados que estavam chegando em outubro de 2014. Em novembro, nós vamos fazer uma reunião com o representante da prefeitura para discutir como é que atende, o que se faz, como é que se organiza e como é que se estrutura. E uma coisa que chamou a atenção dentro desse estigma e da desigualdade interna, né? Como é que você se surpreende e pega-se num impasse de desigualdade? A gente estava discutindo, por exemplo, os abrigos para as pessoas refugiadas, sobretudo os sírios que estavam chegando mais intensamente naquele momento. E aí alguém da reunião sugeriu para levar para os abrigos, né? Para os albergues de São Paulo. E alguém da reunião do governo municipal fala, não, para o albergue não dá. O albergue não vai atender essas pessoas. Ou seja, os albergues eles são possíveis para atender os cidadãos brasileiros, mas eles não são possíveis para atender os cidadãos estrangeiros. Ou seja, onde é que está aí essa estratificação de cidadania, onde um cidadão tem mais importância que o outro? E a gente começou a questionar, bom, se não é um lugar, né, possível de atendimento ao estrangeiro, por que ele é possível de atender alguém que nasce no Brasil? E aí a gente tem os marcadores todos, né? Então a Natasha fala de uma garota de periferia, negra. Então, quando alguém sai da periferia para o centro, também é um choque. É por isso que eu gosto muito da categoria do outro, né? O outro, para nós, na escola, é o estrangeiro, porque as escolas, geralmente, elas trabalham com o nativo, né? São raras as escolas no Brasil que atendem estrangeiro. Hoje, esse movimento está maior, sobretudo nos grandes centros, mas não era uma coisa muito comum. Então, por exemplo, eu só fui trabalhar em escola em 30 anos de educação, nessa escola que eu estou há 9 anos. Antes, nas demais que eu passei, né, nos 21 anos, nunca trabalhei com aluno estrangeiro. Então, para nós não existia esse outro, ele era um desconhecido. Agora, tem outro nordestino, tem o outro negro, tem o outro deficiente, tem vários outros dentro desse estigma que aí cada instituição precisa lidar. E é isso que a gente faz. O que a gente faz, na verdade, um pouco é acolher. Como é que você acolhe da noção de cidadania? Primeiro, é entender de forma, né, como intelectual. Aí o que a escola faz? A escola é responsável por uma formação intelectual. E aí tem uma definição que eu aprendi recentemente, que eu gosto muito, né, que é do José Rufino dos Santos, que vai dizer assim, ó, o intelectual é o grupo social especializado no trato das ideias universais. Então, nós temos que, do ponto de vista intelectual, pegar esse outro dentro de uma ideia universal e saber trabalhar com cada uma dessas categorias, distinguindo, né, a desigualdade, mas reconhecendo as diferenças. A gente tem que lutar para que não haja a desigualdade, mas que a gente respeite as diferenças, que todo mundo tenha uma noção de cidadania razoável para a gente conseguir seguir adiante. Então, eu agradeço aí as perguntas, não sei se consegui responder para todo mundo, agradeço ao CEP, né, pelo convite, a Lisete, agradeço ao Eduardo, que deu apoio aí também, né, a Daniela, que também estava nos bastidores, a Madalena, por ter conhecido ainda aqui virtualmente, né, a gente se viu aqui na tela, e todas as pessoas que participaram. Eu agradeço muito pela oportunidade de levar um pouco da visão da educação nesse debate da psicanálise da relação com o estrangeiro na cidade de São Paulo e no Brasil e no mundo, né? Muito obrigado. Bom, eu gostaria também, peguei as perguntas de fazer como um fechamento e vou ir... Quando a Letícia falava da desilusão, tem a ver com todo um processo de elaboração do luto, e eu fiquei pensando aqui, não é sem dor, não é sem essa ruptura e essa violência que toda migração implica, porque implica um arrancar, seja de um outro país, seja do interior do país, seja o que for, implica uma ruptura para o sujeito se constituir. E eu acho bem importante o que o Cláudio estava falando, e eu fiquei pensando que nessa dor, achei interessante o que ele estava falando, que não se baseia em ensinar português para poder se comunicar com outros, e sim a possibilidade de escutar. Escutar o outro como diferente, escutar e tolerar essas diferenças e poder pensar que essas diferenças enriquecem ao invés de empobrecer.
tem um conceito que nós trabalhamos na psicanálise das configurações vinculares, que não tem uma tradução literal para o português, é o conceito de ajeno. Ajeno é aquele outro estranho, diferente, opaco, aquele que eu não posso atravessar até com minha fantasia, porque está aí, porque é diferente, porque está me mostrando. E ficava pensando nas perguntas tanto de Daniela como Natasha em quanto ao conceito de migração. E migração tem a ver com uma ruptura e uma possibilidade de um rearranjo. Então, tanto a história de Magdalena, tendo alguém que escute, quanto a história de Cláudio, eu acho que a base da reconstituição, digamos, do sujeito como sujeito na migração são os vínculos. A possibilidade de ter quem escute, a possibilidade de fazer parte do laço social, a possibilidade de estar junto com outros, eu acho que isso é o que enriquece. E eu lembro uma das vezes que fomos a uma casa de acolhida e uma mulher da África falava, mas eu vim aqui e eu sei que esse é um país de miscigenação, eu sei que esse é um país em que a maior quantidade da população é negra e eu vou buscar trabalho e eu me sinto rejeitada por ser negra. Por que isso acontece aqui? Então, eu acho que sempre tem uma ilusão e uma desilusão, seja o lugar que for. A desilusão faz parte do processo de luto. Você tem que deixar cair aquela fantasia com a qual vinha, porque ainda que arrancado do país como qualquer refugiado, tem uma certa ilusão de conseguir um lugar melhor. Então, eu acho que voltaria talvez aos vínculos, não? A possibilidade de se estruturar com outros, a refazer esse laço social com outros. Eu acho que aí está como a salvaguarda. Eu queria terminar também agradecendo a presença de todos e o espaço que nos brindou o centro e confirmar que realmente comparto que não todos os imigrantes e os estrangeiros teve e têm a mesma sorte que eu tive. Ou seja, obviamente eu estava em um espectro social e profissional onde facilmente fui acolhida e fui aceita e até muito aceita, porque aqui não se desenvolvia, naquela época, 40 anos atrás, a psicologia de vínculos como estava já muito instalada na Argentina. Então, eu sei também que o nordestino, o negro, o homossexual, o transexual, são pessoas dentro do próprio país, mas que têm uma absoluta rejeição por toda esta, eu diria, incultura e como a gente se... como a gente reage a coisa diferente. Como todo o diferente nos ameaça, como todo o diferente a gente rejeita. Então, era só isso. Muito obrigada. É verdade. Muito ricas discussões. Obrigada pelas perguntas, por ter nos escutado. Obrigado por todo e a todos. Então, boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Você agradece. Muito obrigada a todos pela participação. Até logo. Obrigada, Daniela. Tchau a todo mundo. Tchau, Daniela. Boa noite.